livro de Esther é cheio de interesse para qualquer um que ama a atividade de Deus em derrotar os desígnios do inimigo comum. Como tem sido frequentemente observado, o nome de Deus não aparece em nenhuma parte do livro de Esther, mas a vigilância de Deus sobre os melhores interesses do homem pode ser rastreado por toda a parte deste livro. Deus nunca descansa e não dorme também. Nenhum movimento, portanto, da parte do diabo para frustrar seus desígnios escapa de seu conhecimento, e se ele permite que os planos de Satanás sejam desenvolvidos, é para que ele possa triunfar mais completamente sobre ele. Lendo o livro de Esther, somos instruídos sobre eventos que dizem respeito especialmente a Assuero, ou Xerxes, como ele é mais conhecido na história secular, o rei Assuero, o rei Xerxes. Mas eventos que também tiveram uma influência importante no bem-estar da raça humana. Da riqueza do rei e de sua invasão da Grécia, historiadores seculares escreveram, contando aquela parte de sua história que realmente interessava apenas aos atores nela. O livro de Esther trata da interposição de Deus para derrotar a tentativa do diabo de arruinar para sempre toda a raça humana. A Deus devemos aquele capítulo da história do mundo que ilustra ao mesmo tempo sua fidelidade e seu desejo de salvar os pecadores. Se não entendeu, fica comigo até o final deste vídeo que você vai entender o que está por trás de toda a história, todo o cenário da história do livro de Esther. Vasti, a rainha posta de lado pelo rei, Esther, na providência de Deus, é colocada em seu lugar após o desenvolvimento daqueles eventos que tanto nos interessa a todos, começa o seu curso. Amã, elevado ao poder, não pode tolerar a recusa de Mardoqueu que se curva a ele. Determinado, se possível, a vingar-se do filho de Jair, como era Mardoqueu, você pode ler isso em Esther capítulo 2, versículo 5, ele persuadiu o rei a emitir um decreto para exterminar todos os judeus em seu reino. Razões políticas foram apresentadas para que o rei aceitasse a questão de seu favor. E o zelo pelo serviço e domínio do rei eram os motivos declarados para a atividade de Amã neste assunto. O rei concordou e emitiu um decreto de acordo com o desejo de Amã, um decreto que entraria em vigor em todas as províncias do império. Está abrindo o seu interesse? Ainda não leu o livro de Esther? Talvez seria bom parar o vídeo e ler, ou assistir o vídeo e ler depois, mas talvez não vai entender algumas coisas que eu vou dizer aqui. Quão facilmente o homem pode se tornar uma ferramenta do inimigo? Nem Assuero, nem Amã tinha a menor ideia do que realmente estavam fazendo. Que mão estava por trás, usando os seus corações maus. Considerações políticas foram apresentadas a Assuero. Motivos pessoais influenciaram Amã naquele edito. Ele desprezou colocar Mardoqueu sozinho fora do caminho. Ele exterminaria seu povo com ele. Essa era a intenção de Amã. Se Mardoqueu tivesse sido morto apenas para gratificar o desejo de Amã, a culpa de derramar sangue inocente certamente teria repousado sobre sua cabeça, mas os homens não teriam sofrido uma ruína irreparável, pois Mardoqueu era benjamita e não da casa de Davi, de quem viria o Salvador do mundo. Satanás, no entanto, cujo instrumento estava usando Amã, tinha outro objetivo de longo alcance em vista, a saber, eliminar não apenas os judeus em Suzã, na cidade de Suzã, mas a raça de Davi, de quem viria o Salvador do mundo, que naquele tempo já tinham voltado à Palestina pelo favor de Ciro.
o progenitor de Assuero. Quem percebeu isto? Quem poderia impedi-lo? Um só poderia impedi-lo, e temos certeza de que ele o percebeu, e ele o fez. Não foi a primeira vez que uma trama astuta do inimigo neste assunto foi neutralizada. Nem foi o último. E é profundamente interessante lembrar que, por maior que seja o poder na terra alistado por Satanás em seu desígnio, e por mais desesperadora, humanamente falando, pode ser a possibilidade de resistência por parte daquele cujas vidas foram seriamente ameaçados, Deus sempre abriu um caminho de libertação para que a linhagem pela qual o Senhor Jesus viria, nunca fosse quebrada. Os israelitas no Egito passaram por isso. Você pode ler Êxodo capítulo 1, quando o faraó determinou matar todos os meninos dos hebreus. Desta forma, as mulheres teriam que casar com os de faraó. Davi, perseguido por Saul, exemplifica isto. Joás, preservado na tentativa de abate da semente real, ele é testemunha do mesmo tema. E a libertação dos judeus nos dias de Esther confirmam isto. Se o diabo tivesse conseguido o que queria, o Salvador, que seria a semente de Abraão e filho de Davi, nunca poderia ter aparecido. 14 séculos se passaram e mais 5 deveriam terminar antes que a semente prometida a Abraão, em Gênesis capítulo 22, versículo 18, viesse. Mas esta linha continuou ininterrupta ao longo dos 19 séculos que se passaram entre Abraão e o Senhor. Sempre atento para tirar proveito de quaisquer circunstâncias que pudessem favorecer seus fins, o inimigo usou os homens como seus instrumentos para frustrar o propósito de salvação ou da salvação de Deus para o mundo. Assuero, a ferramenta de Amã, a ferramenta de Satanás, e Deus permitindo tudo para que Deus, pudesse triunfar na libertação de seu povo. Que cena é para se contemplar na história de Esther. Cegueira e rancor por parte do homem, malignidade e astúcia por parte do inimigo, Satanás, e firmeza de propósito e graça por parte de Deus. Tudo isso nos é revelado no livro de Esther. Amã conseguiu obter um decreto real para a destruição de todos os judeus encontrados no reino de Assuero. Seu trabalho naquele dia estava feito. A atividade foi exibida pelos escribas. Os correios saíram sendo apressados pelo mandamento do rei. Então Assuero e Amã sentaram-se para a farra. O que é o homem? Esses dois, no que lhes dizia respeito, haviam selado a condenação de toda a raça humana pelo decreto que estava sendo promulgado. Então, com leveza e frieza de coração, eles se assentam para beber. Isso está em Esther capítulo 3, versículo 15. A ira de Amã contra Mardoqueu, o judeu, e seu propósito contra a raça de Mardoqueu, todos os judeus, não foi um sentimento do momento, nem, ao que parece, foi mantido escondido em seu peito. Durante um ano inteiro, dia após dia, a sorte foi lançada diante dele para determinar, presume-se, quando chegaria o momento propício para apresentar o seu plano ao rei. Você pode ler e entender isto no capítulo 3 de Esther, versículo 7. Agora, acreditamos que havia chegado o astuto favorito sugerido ao soberano dócil, que deu ouvidos e deu o seu anel por ele, que, selado com o anel do rei, a autenticidade do decreto deveria ser indubitável, não podia ser cancelado.
o decreto assim devidamente redigido foi publicado em Suzã e cópias dele foram enviados às pressas aos tenentes do rei e aos governadores que estavam sobre todas as províncias e aos governantes de todos os povos de todas as províncias. Isso está em Esther capítulo 3, versículo 12. A ilirariedade pode reinar no reino. Na sala de banquetes, a exultação sem dúvida encheu o coração de Amã, mas a tristeza e o luto se espalharam. Eles, Amã e o rei, estavam felizes ao assinar aquele decreto, mas diz a cidade de Suzã ficou perplexa. Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco com cinzas e saiu pelo meio da cidade com grande e amargo clamor. E em todas as províncias aonde chegava a ordem do rei e o seu decreto havia grande pranto entre os judeus, e jejuns, e choros, e lamentações, e muitos jaziam em sacos e cinzas. Pode ler isto em Esther capítulo 3, versículo 15, até o capítulo 4, versículo 3. O que causou toda essa tristeza? A inimizade de Amã para Mardoqueu não foi mantida sufocada em seu seio. Nem podemos supor que Mardoqueu não sabia disto, no entanto, não temos nenhum indício de peso nessa pontuação sobrecarregando o coração de Mardoqueu. O que então mudou a corrente dos pensamentos dos homens, gerou perplexidade na cidade de Suzã e difundiu tristeza generalizada, genuína e profunda em outros lugares? O decreto do rei, a palavra escrita, confrontou os homens. Uma palavra que não seria mudada, uma palavra que deveria ter seu cumprimento, a menos que algum meio de libertação fosse descoberto a tempo. A inimizade de Amã, em si, não teria causado tristeza, mas o decreto de morte, emitido por aquele em cuja mão estava o poder de matar, fez toda a diferença. Podemos imaginar os sentimentos de qualquer judeu ao ler esta proclamação e ver que sua autenticidade foi atestada pelo selo do rei. Apenas um ano, e então a morte deve alcançá-lo. Apenas um curto ano, e toda a felicidade para ele nesta vida terminaria. Apenas um ano, e suas posses terrenas reunidas talvez após anos de paciência, abnegação e dias ansiosos de labuta, sofrimento, suor, se tornariam propriedades de um estranho. Ou suponha que um jovem casal apenas começando na vida, de repente, se depara com esse decreto. Todo o brilho e alegria partiram. O futuro até então rosado tornar-se-ia escuro com as nuvens da tempestade que se aproximava. Esse decreto escrito arruinaria todas as suas perspectivas terrenas, e se suas perspectivas fossem limitadas pela terra, o que eles teriam que esperar? A destruição de sua raça eles teriam que enfrentar, sem esperança de libertação disso. Tudo o que poderia encorajar seus inimigos e incitá-los a matar os judeus foi encontrado nesse decreto. E esse decreto não se limitava, como eu já disse, somente à cidade de Suzã ou algum território, mas todo o território persa, onde eles governavam, inclusive Jerusalém. Isto tinha validade até lá. A autoridade da lei estava com eles. O desejo de saque os estimularia a fazer. Ou seja, todos os inimigos dos judeus poderiam saquear e matar os judeus. Objetivos que até então havia ocupado muitos deles, o coração deles deve ter aparecido sob uma nova e, digamos, uma luz mais verdadeira,
porque sempre os povos tiveram ódio dos judeus. A eternidade pode iluminar o presente e exibi-lo em suas verdadeiras cores. Um breve ano e a morte os alcançaria em seu final. Face a face com a palavra escrita, a vaidade de grande parte do presente e a solenidade do futuro, evidentemente, pesaram muito em muitos corações, pois em todas as províncias havia entre os judeus grande luto, choro e lamento, como nós já mencionamos e lemos. Luto, choro, lamento, uma expressão da intensidade de seus sentimentos e, ao mesmo tempo, uma confissão de seu desamparo para evitar a calamidade. Mas, como foi dito, e quão verdadeiro é, a extremidade do homem, os limites do homem, é a oportunidade de Deus. Assim o Senhor, seu Deus, trabalhou para a sua libertação quando tudo parecia contra eles. E no momento em que menos se esperava, Deus age de forma miraculosa, misericordioso. Foi quando a terra estava envolto na escuridão da noite. Quantas vezes isso foi visto? Um encorajamento, certamente, que na hora mais escura a esperança pode surgir, pois o Todo-Poderoso, se Ele quiser, pode interpor e operar a libertação. Foi a noite que Deus operou para tirar José da prisão. Foi a noite que Pedro foi salvo da morte. Foi a noite que Jesus nasceu neste mundo, aquele que pela morte deveria anular aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Foi durante as horas normalmente dedicadas ao sono que o Senhor ressuscitou. Foi também a noite que Deus começou a trabalhar visivelmente para resgatar os judeus da condenação que os cercava no tempo de Esther. Por 3 dias, todos os judeus em Susã e Esther e suas donzelas no palácio jejuaram, preparando-se para ela se aventurar sem ser solicitada na presença do rei. Agora a resposta de Deus deveria ser concedida. Esther, aceita por Assuero, convidou ele e Amã para um banquete. Note como Deus dá sabedoria para os seus filhos na hora de necessidade, pois Esther teve uma excelente ideia para envolver Amã e destruir e anular todo aquele intento maligno contra o povo judeu. A execução de Amã não teve limites, pois ele voltou para casa naquela noite para contar sobre, melhor dizendo, a exultação de Amã não teve limite. Ele voltou para casa para contar sobre um convite para um segundo banquete com o rei e a rainha no dia seguinte. Mas naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Leia Esther capítulo 6, versículo 1. Os sonhos enviados por Deus ao faraó foram a ocasião da libertação de José na prisão. O sono negado por Deus a Assuero resultou na salvação dos judeus da condenação a qual o decreto do rei os havia consignado. Mardoqueu assim ganhou destaque e pouco depois no poder. Amã teve o que merecia, execução na forca que havia preparado para Mardoqueu. E o inimigo, de quem ele havia sido uma ferramenta, recebeu uma derrota esmagadora pela derrota de seus planos, justamente quando tudo parecia estar a caminho de levá-los a uma questão bem-sucedida. Nós lemos que naquela noite o rei não conseguiu dormir e ele ordenou que trouxessem o livro do registro das crônicas e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado 2 dos camareiros do rei da guarda da porta que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Leia isto em Esther capítulo 6, versículos 1 a 3. 2 homens inquietos estavam em Susã naquela noite, Assuero e Amã. Assuero foi privado do sono por Deus para que os propósitos divinos concernentes ao seu povo judeu fossem cumpridos.
Amã, atento ao desejo de seu coração, não podia esperar pelo mês de Adar para se livrar de Mardoqueu. Ele garantiria imediatamente sua morte na forca, para se vingar de quem havia obtido o decreto que eliminaria a raça judaica dos domínios do rei. Estes eram dois homens inquietos, ambos agora para promover os desígnios de Deus. O rei declarou o que deveria ser feito a Mardoqueu. Amã teve que torná-lo conhecido publicamente por toda Suzã. Esta história é incrível. Se você ainda não leu Esther, leia. Assim, na mesma hora em que Amã contava com a vitória, enforcar Mardoqueu, na forca que ele fez, foi efetuada a libertação pessoal de Mardoqueu da condenação destinada a ele, e Amã deveria testemunhar isto. Quem poderia esperar que ele fosse enforcado na forca a quem o rei adorava homenagear? Provavelmente Mardoqueu não sabia da iminência de seu perigo até que sua libertação foi realizada. A interposição de Deus naquela noite salvou da forca no dia seguinte. Estou falando de Mardoqueu. Deus providenciou a libertação para Mardoqueu, dando aquela insônia para o rei Assuero. Mas o decreto já emitido e divulgado em toda parte entraria em vigor 10 meses depois. Foi apenas então uma pausa concedida a ele até o mês de Adar. Deus estava trabalhando para a libertação da raça. Como isso poderia ser feito? A descoberta de Esther para Assuero da conspiração resultou na execução de Amã e de seus 10 filhos, extinguindo assim sua raça na linhagem masculina direta da parte de Amã. Resultou também na exaltação de Mardoqueu ao favor e poder ao lado do rei e na emissão de outro decreto, desta vez em favor da raça judaica, no qual o rei concedeu aos judeus que estavam em cada cidade que se reunissem juntos a defender suas vidas, destruir, matar e fazer perecer todo o poder do povo e da província que os atacaria, tanto crianças quanto mulheres, e tomar o despojo deles como presa em um dia em todas as províncias do rei Assuero, ou seja, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar. Você pode ler tudo isso em Esther, capítulo 8, versículos 11 e 12. E agora, como foi recebida esse segundo anúncio? Para o primeiro, nem a cidade de Suzã, nem os judeus, no canto mais remoto do império, eram indiferentes. A promulgação do segundo decreto foi manifestada alguma indiferença? Não. Um interesse ansioso em seu conteúdo era imediatamente discernível. A cidade de Suzã exaltou e se alegrou. Exultou, melhor dizendo, e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dia de folguedo, e muitos dos povos da terra se faziam judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Tudo isso está registrado em Esther capítulo 8, do versículo 15 ao 17. Que mudança havia sido operada? A perplexidade deu lugar à alegria, o banquete tomou o lugar do jejum. Por quê? O 13º dia de Adar ainda não havia chegado. O primeiro decreto não foi revogado. Por que essa mudança? Por que essa alegria? A palavra escrita daquele segundo decreto fez toda a diferença. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção
para a palavra escrita. E sem dúvida você já está pensando que palavra estou me referindo, a palavra de Deus, o valor da palavra de Deus. Porque se a palavra deste rei teve peso para julgamento e para salvação, o que dirá a palavra de Deus? O alívio havia chegado para os judeus. Uma maneira de escapar dessa terrível condenação foi oferecida aos judeus. Eles acreditaram e agiram como se acreditassem, ou seja, eles creram e agiram como pessoas crentes. A liberdade de defender suas vidas e destruir, matar e fazer perecer todo o poder do povo e da província que os atacaria, os seus inimigos, garantiu-lhes a imunidade da morte para que pudessem esperar em perfeita confiança a aproximação daquele dia outrora temido. Mas observe, se eles quiserem escapar da destruição ameaçada pelo primeiro decreto, eles devem defender suas vidas e matar seus oponentes. A atividade deve caracterizá-los, a execução deve caracterizá-los nos termos do segundo decreto. Caso contrário, aquela antiga ameaça os venceria. A morte seria sua porção, pois eles tinham inimigos, embora o decreto do rei mostrasse que ele era favorável ao bem-estar deles. E o 13º dia de Adar contou sua história e testemunhou a destruição que os teria dominado se Deus não tivesse se interposto e movido o coração do rei para atender o pedido de Ester. Pois em Suzã, os judeus mataram seus inimigos, 800 inimigos. E nas outras províncias, geral, na extensão do reino, eles mataram 75.000 pessoas. 75.000 inimigos. Grande, de fato, havia sido o perigo deles. Deus, no entanto, operou uma grande libertação. Mas meses antes deste dia chegar, sua tristeza se transformou em alegria pelo aparecimento daquele segundo decreto, palavra escrita em que repousava a confiança deles, a fé deles. Além disso, eles aprenderam que eram, aos olhos do rei, um povo aceito. Embora a grande maioria deles nunca tivesse visto o rei e provavelmente nunca tivesse estado em Suzã, mas Mardoqueu, um judeu, o tinha visto. E ele foi aceito diante dele. E todos poderiam saber disso. Quem soube de seu aparecimento na câmara da presença do rei, vestido com trajes reais de azul e branco e com uma coroa de ouro na cabeça. Quão instrutivo é tudo isto para nós. A palavra escrita naqueles dias falava às pessoas. Eles ouviram, creram, acreditaram, foram afetados por ela de acordo com o teor de sua comunicação. Agora Deus, não Assuero, não tendo em conta os tempos da ignorância de suas criaturas, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem, Jesus Cristo, que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Essas verdades estão em Atos, capítulo 17, versículos 30 a 31. Mas o que é o homem natural alienado de Deus? Ele está mais disposto a acreditar no decreto de Assuero do que na palavra de Deus. Todos em Suzã e todos os judeus nas 127 províncias acreditaram naquele primeiro decreto. E todos os envolvidos foram afetados por ele, de acordo com o decreto. Deus, na sua palavra, afirma categoricamente que porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Este é o decreto de Deus a respeito dos homens, a respeito de todos nós. Ele diz mais: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Você pode ler essas verdades em Hebreus capítulo 9, versículo 27, Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 18 e versículos 22 e 23. Como então escaparemos do juízo divino? Graças a Deus, outra comunicação aparece também nas Escrituras, uma comunicação dos lábios do juiz designado, falando-nos de uma maneira de escapar do julgamento. Note o que o juiz disse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, porque o mundo já está condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse mais. Ele disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, em condenação, mas passou da morte para a vida. As palavras do Senhor Jesus que eu acabei de citar estão em João capítulo 3, versículos 16 a 18 e capítulo 5, versículo 24. Quem já ouviu esta mensagem e creu? Assim como o decreto de Assuero afetaram todos os judeus, também esses anúncios divinos diz respeito a toda a raça de Adão que os ouviu. A renúncia em defender sua vida teria custado caro a um judeu no reinado de Assuero. A indiferença na questão da salvação da alma agora deve, se não for corrigida, resultar em perdição eterna para você. Alguns judeus duvidou de seu perigo quando leu o primeiro decreto? Alguma dúvida quanto à libertação da morte quando ele leu o segundo decreto? Sua fé também não deve ter sido confirmada no favor do rei para com eles quando ouviu falar do reaparecimento de Mardoqueu, da presença do rei com o símbolo do favor de Assuero? Todo judeu sabia que a aceitação de Mardoqueu, que é uma figura do Senhor Jesus, pelo rei, era a garantia da aceitação de todos os que estavam ligados a ele. Ou seja, todos os judeus estavam ligados a Mardoqueu. Mardoqueu sendo aceito pela obra que ele fez, pela sabedoria dele. Você tem que ler Esther para entender o que eu estou dizendo. Era sinal que o judeu foi aceito. Da mesma forma, hoje, que espaço há para duvidarmos da aceitação diante de Deus de todos aqueles que confiaram no Senhor Jesus para a sua salvação pessoal? Se ele está no céu, à direita de Deus, o Pai, ele morreu por nós para fazer expiação de todos os nossos pecados, mas agora ele está lá, coroado de glória e honra. O que então alguém deve fazer para receber esta salvação? Estar seguro que vai para o céu e não vai sofrer o efeito do primeiro decreto. O que os judeus fizeram naqueles dias de Esther? Eles fizeram o que o decreto lhes disse. O que então devemos fazer agora? Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É isto que afirma a Bíblia. Leia Atos capítulo 16, versículo 31.